É aqui, no edifício Ecospolis, rodeado por um vasto jardim, que vamos encontrar o Museu Municipal Martins Correia. Instalado no primeiro piso de um complexo que também alberga a Galeria João Pedro Veiga e o Ecos Virtual, o Museu Municipal Martins Correia acolhe o extraordinário espólio de um dos mais consagrados artistas plásticos portugueses do século XX. Nascido na Gulgã em 1910, Joaquim Martins Correia, primeiro menino e mais tarde mestre, marcou a sua época pelo olhar e versatilidade de expressão na pintura e desenho, na escultura e na medalhística. A sua produção artística está exposta em Portugal e no estrangeiro, desde a estação de metropolitano de Picoas, em Lisboa, a museus nacionais, edifícios e espaços públicos. Mais ainda, na sua terra natal, onde em cada rua ou esquina encontramos a presença e gênio de Mestre Martins Correia, nomeadamente na escola de que é patrono. No Museu Municipal Martins Correia, na Gulgã, vai descobrir um rio de cores e formas que jamais vai esquecer. Esta é mais uma proposta fantástica que o município da Gulgã nos proporciona na sua rede de museus e que deve marcar na sua agenda. Até lá, venha connosco nesta pequena e apaixonante visita guiada. Gulgã, um presente e futuro inspirados pela história. Bem-vindos ao Ecospolis, um edifício que abriu a 10 de maio de 2003 e que integra a Galeria de Arte João Pedro Veiga com exposições temporárias, o Ecos Virtual, onde falamos sobre a evolução do cavalo, e temos ainda no primeiro andar o Museu Municipal Martins Correia, o qual eu convido agora a visitar-nos virtualmente. Ora, este chegado aqui ao Museu Municipal Martins Correia nasceu aqui na Gulgã, a 7 de fevereiro de 1910, aos 12 anos acabaria por ficar órfão e entrou então na Casa Pia de Lisboa, onde fez o seu percurso escolar e mais tarde viria a formar-se na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, a nível da escultura. O mestre Martins Correia lecionou em algumas escolas profissionais, a Machado de Castro, a Marquês de Pombal, a António Arroio, nas Caldas da Rainha, também na Escola Rafael Bordal Pinheiro. Os seus trabalhos encontram-se distribuídos, quer a nível do nosso país, quer também a nível do estrangeiro. Nas ruas da Vila da Gulgã poderão usufruir de alguns trabalhos em termos de escultura, a Camponesa, junto ao Palácio do Pelourinho. É possível ver os seus trabalhos em várias cidades do nosso país e a nível do estrangeiro, contando em termos de trabalho escultórico, a pintura também em azulejaria, desenho e a área da medalhística também. As suas obras podem ser apreciadas um pouco pelo nosso país e também a nível internacional. Expomos aqui, por exemplo, deste estudo de Luís de Camões, que foi uma obra pública que o mestre fez para estar exposta em Goa. Um dos seus trabalhos mais importantes foi, sem dúvida, o painel de azulejos que se encontra na estação do metro de Picoas, em Lisboa. Ainda um outro trabalho é o tríptico que foi feito no ano de 1998, quando da Expo 98, no Parque das Nações. Na Torre Vasco da Gama estaria 3 painéis de azulejos que contavam entre a partida, a aventura e a chegada de Vasco da Gama a outros países. No seu vasto espólio contamos com alguns exemplares de medalhística em que destaca algumas personalidades e também alusivas sempre ao cavalo. Tal como nas suas pinturas, também o cavalo e os motivos populares ligados ao povo de Portugal estão sempre presentes e que se destacam também a sua obra. Nos seus trabalhos de escultura
Dado o seu espírito inquieto e a imaginação em procura de novas formas, em procura de formas de apresentar com um outro significado, é possível ver alguns retratos e um exemplo disso é este que nós aqui temos, Natália Correia, uma escultura em bronze policromada que demonstra precisamente a introdução que ele faz e é conhecido também pelo escultor das cores, que dá um impacto diferente à própria obra e que transmite uma outra sensação. Um dos trabalhos emblemáticos do mestre Martins Correia é, sem dúvida, o que existe no Palácio da Justiça em Leiria, não só com a figura da Justiça na fachada do edifício, mas também com este painel, que aqui temos apenas um estudo, porque o painel real terá cerca de 6 metros de largura por 3 de altura, que será um relevo em pedra policromado também. Nesta sala encontramos um vasto espólio de esculturas policromadas, que é o exemplo precisamente que aqui temos de Álvaro Paes, que é um estudo da escultura real que está na Faculdade de Direito na Universidade de Lisboa. As suas raízes estão sempre presentes no seu trabalho escultórico. Temos precisamente a figura do cavalo, a figura feminina e tudo ligado aos motivos campestres. Ligado ao espírito irrequieto e de imaginação de apresentação de novas formas de apresentar a sua arte, temos o exemplo aqui desta escultura, a mulher poeta, bem representativa de todo o seu trabalho. No seu trabalho escultórico contamos com alguns trabalhos retratando diversas áreas, quer o teatro, quer a literatura, e aqui podemos ver precisamente Fernando Namora, Miguel Torga, Natália Correia e Sofia de Melo Breiner. Neste conjunto de esculturas é possível ver determinados ofícios aqui representados, mas destacamos sem dúvida a Demoiselle da Gulgã, figura feminina gulganense ligada ao campo. É possível ainda ver o aparecimento das cores características do trabalho do mestre Martins Correia. Podemos ver aqui também a coluna hippie, que existem também algumas esculturas do género no Hotel Flórida em Lisboa. Nomeadamente temos aqui depois Cabrilho, que tem a apresentação também de uma forma diferente, fugindo um pouco à verticalidade, que era sem dúvida aquilo que o mestre Martins Correia gostava de fazer, apresentar novas formas e inovar a arte de apresentar as suas obras. Uma das obras emblemáticas temos precisamente aqui o Cavalo Branco, que representa as raízes ligadas aqui à sua terra natal, o cavalo, a figura feminina que está normalmente presente nos seus trabalhos e aqui, portanto, numa posição horizontal, rompendo precisamente com o formato vertical e com um escudo tornando a mulher guerreira. Terminaremos a nossa visita no Fórum Manuel Fernandes, onde temos expostos trabalhos de variadíssimos artistas, alguns colegas, outros alunos do mestre Martins Correia, onde destacamos Artur Boal, Claudine, João Pedro Veiga, Serrão de Faria, Gil Teixeira Lopes e Gordilho também. Esta é uma pequena amostra do vasto espólio do mestre Martins Correia que pode visitar aqui neste museu. Mestre Martins Correia, que marca o século XX, época contemporânea, e que se distingue pela escultura policromada, sobretudo utilizando cores características, vermelhos, azuis, ocres e laranjas também, sobretudo cores fortes, que marcam e dão impacto a todo o seu vasto espólio de arte. Martins Correia, prestigiado artista contemporâneo, foi distinguido com variadíssimas homenagens, nomeadamente da Ordem da Instrução Pública,
a da Ordem de Santiago de Espada e ainda também o Prémio Diário de Notícias, entre outros. Foi um prazer fazer a visita virtual convosco, mas desde já fica o convite para logo que possível nos possam visitar e admirar todo o espólio artístico que o mestre Martins Correia deixou.